Olá, amigos, olá, amigas, todos aqui da Inova Educação, sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos trabalhar hoje um curso muito especial com você, para que você possa aprender a fazer análise de uma sentença judicial. É uma alegria ter você aqui. Eu acredito que quando a gente quer desafiar, né? Quando a gente quer buscar algo novo, quando a gente quer inovar, quando a gente quer estar na frente, se destacar no mercado, é importantíssimo que nós se atualizamos, que a gente possa pesquisar, ir atrás do conteúdo, e isso mostra que você está um passo na frente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse curso ele foi feito para você. Eu sou Manassés Lopes, sou advogado, sou professor universitário, especialista em Direito Processual Civil pelo IDP em Brasília. E hoje tenho uma felicidade de estar aqui com vocês. Por quê? Porque trabalho num escritório 100% online, né? Eu fundei o meu escritório e aí isso me dá muita alegria. Por quê? Porque eu posso conhecer advogados e profissionais em todo o Brasil, faço parceria com alunos, faço parceria com outros colegas, e tudo isso a gente cresce, tudo isso a gente desenvolve cada dia mais o nosso escritório, o nosso potencial. É na troca que a gente cresce, nunca esqueçam disso. Se a gente pegar alguém que sabe a mesma coisa que a gente, tão chato, porque a gente fica meio repetitivo, né? E quando alguém sabe algo a mais, ou quando alguém sabe algo diferente, é muito legal. A gente pode estar trocando, crescendo e, né, descobrindo áreas novas. Queridos, vamos começar? Deixei aqui meu Instagram para vocês, se vocês quiserem entrar em contato, @profmanassés_lopes. No meu site, você também encontra uma newsletter, né, onde você pode assinar, e aí mensalmente você vai receber um e-mail preparado pela minha equipe, explicando questões importantes de direito civil e direito processual civil. E agora, meus amigos, a gente vai sentar e vai se aprofundar, vai conhecer um pouco mais sobre esse tema tão fascinante, que é a sentença judicial. E aí, obviamente, temos que começar pelo início, né? Buscar o conceito de sentença, que está previsto lá no artigo 203 do Código de Processo Civil. Olha que legal. A doutrina fala que a sentença ela é um pronunciamento do juiz. Inclusive, quando a gente olha o artigo 203, a gente vê que ele está bem específico ali, né, num capítulo chamado Os Pronunciamentos do Juiz, né, os pronunciamentos judiciais. E aí, a ideia da sentença é o seguinte: se ela extingue o processo de conhecimento, ou se ela extingue a execução, independentemente de resolver ou não o mérito, ela é uma sentença. Então, eu vou filosofar um pouquinho antes para a gente poder construir com vocês de maneira aprofundada o conceito de sentença. Olha que interessante. Quando nós batemos na porta do Poder Judiciário pedindo uma solução para o nosso conflito, a gente leva até o Poder Judiciário uma lide, né, que é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. E aí a gente toque, 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 bate lá na porta do Poder Judiciário, o Poder Judiciário vem e dá o impulso oficial. A gente tira o Poder Judiciário da inércia, ele dá o impulso oficial na demanda. E aí, qual é a ideia? O juiz vai fazer o conhecimento, né? vai realizar o conhecimento dos fatos, das alegações, do direito que é pleiteado lá, vai fazer, né, um despacho determinando a citação do réu, o réu vai ser citado, vai fazer audiência de conciliação ou mediação e vai contestar. E aí o julgador ele vai começar a ter conhecimento acerca dos fatos, né? Vai dar contraditório, enfim. Esse, no final do dia, meus amigos, é o processo judicial. E aí, ao final do processo, o magistrado vai fazer o quê? Vai exercer a sua atividade jurisdicional, que é a atividade de dizer o direito no caso concreto, de aplicar a lei ao caso jurídico, né? Aquela situação que a parte está pleiteando ali. Então, ele dá a sentença e diz o direito ao caso concreto. Perfeito? Pode ser também que, por exemplo, o autor ingresse com uma ação e aí o juiz perceba que existe alguma falha, algum vício naquela petição inicial. Ele pode mandar o autor emendar e o autor não obedecer. E aí, por consequência, vai ter um processo também. Só que, veja, esse processo não resolveu o conflito da parte autora, não é?
não resolveu, não discutiu o conflito. Nesses casos, a gente não tem a resolução de mérito. Então é importante que você saiba diferenciar que a sentença ela pode ser de duas naturezas, né? Ela pode ser uma sentença terminativa ou uma sentença de mérito. A sentença terminativa ou extintiva, ela não resolve o mérito. Então eu vou anotar para vocês, não resolve o mérito. Já a sentença de mérito, ela resolve o conflito, né? Pelo menos teoricamente, né? Se for uma ação de família, por exemplo, pode ser que o conflito persista por anos. Mas veja, a ideia é essa. Dentro do processo de conhecimento, a gente pode ter uma sentença que resolve o mérito e uma sentença que não resolve o mérito. Um dos conceitos que também é colocado ali, né, na questão da sentença é o fato de que ela extingue o processo de execução, como você pode perceber, né? E aí, meus amigos, o que é o processo de execução? A execução ela busca a satisfação do credor, né? A execução tanto pode ser pelo rito do cumprimento de sentença, nas hipóteses onde há um título executivo judicial, ou pelo rito da ação autônoma de execução, na hipótese de título executivo extrajudicial. E veja, qual é a finalidade da execução? A finalidade da execução é a satisfação do credor. A satisfação de quem está pleiteando aquela quantia ou aquele fazer ou não fazer. Se nós temos a satisfação, a gente tem uma sentença com resolução do mérito, né, que extingue a execução. Na verdade, não é com resolução do mérito, né, porque no final do dia não tem nenhum problema para se resolver. A gente tem um problema de inadimplemento. Então, na verdade, a sentença é extintiva mesmo, na forma do artigo 924 do Código de Processo Civil. Então, a gente pode ter uma sentença no processo de conhecimento que resolva o mérito ou não resolva o mérito, e a sentença no processo de execução que ela extingue a demanda. E aí, obviamente, hoje em dia, a partir desse novo Código de Processo Civil e essa leitura moderna do direito processual, o que a gente estuda, na verdade, é o conteúdo da sentença, não a forma. Se o conteúdo é no sentido de extinguir a fase de conhecimento, seja com ou sem resolução do mérito, né? Ou extinguir a execução, independentemente do conteúdo, sendo esse um dos conteúdos, sendo esse, né, o conteúdo previsto na decisão, a gente está diante de uma sentença. Perfeito? E aí, eu preparei para vocês um material informando qual seria a estrutura. Qual que é a estrutura prevista na sentença? Quando a gente busca uma sentença, quando a gente pega uma sentença para ler, o que nós vamos encontrar? Relatório, fundamentação jurídica e o dispositivo. Vamos começar a analisar um por um, para a gente começar a entender isso na prática. O primeiro ponto é o relatório. No relatório, a gente tem um resumo do que aconteceu. Um resumo da situação fática. Olha, o autor ajuizou uma ação de cobrança em face do réu, o réu foi citado, não se manifestou, ou o réu se manifestou alegando que estava prescrito. Enfim. No relatório, o juiz faz um resumo. Ele explica o que aconteceu no caso concreto. Né? E aí, o que a gente tem? Né? O que a doutrina fala? É por meio do relatório que o juiz mostra que apreciou o feito em sua integralidade. Ele viu os termos, os atos essenciais, ponderou as provas, fiscalizou a validade do processo e a evidência que apreendeu do objeto da demanda. Então, para fazer, né, a atividade cognitiva, você precisa sentar e estudar, meu amigo, estudar o processo. Ver ali o que está sendo alegado, quais são os argumentos, quais são as provas que foram alcançadas aos autos. Então, o relatório é um resumo do processo. Geralmente, quando a gente pega uma sentença, a gente vai ter essa estrutura mesmo. Relatório, depois fundamentação, depois o dispositivo.
Perfeito, meus queridos. Ok. É importante que a gente saiba que, no âmbito da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, é dispensável o relatório. Então, uma sentença que é feita no juizado especial, o juiz pode dispensar a elaboração do relatório. Perfeito? Isso é importante que vocês saibam. E aí, depois que a gente viu o relatório, que é esse resumo a respeito do que está sendo discutido no processo, é hora de nós adentrarmos na fundamentação ou na motivação dessa decisão. Fundamentação é a hora, sei lá, na minha percepção, um momento mais importante do processo. E por que eu falo isso com muita clareza, né? Porque é na fundamentação que o juiz expõe a razão pelo qual ele decidiu, né? É lá que ele vai pegar o fato e vai aproximar o fato do direito, vai aplicar o direito no caso concreto. É lá que ele vai dizer quais foram os argumentos que ele levou em consideração, quais foram as questões que ele levou em consideração, quais foram as provas que ele analisou. Então, olha que interessante. Ela tem por escopo imediato demonstrar ao próprio juiz, mesmo antes que as partes, a razão pelo qual ele decidiu. Então, assim, imagina que uma ação com 3 pedidos: dano moral, dano material e dano estético. Quando o juiz ele começa a fazer o relatório, ele vai analisar, né, como é que foi o resumo do processo, que aconteceu durante o processo. Mas é na fundamentação que ele começa a ver se realmente teve ato ilícito, se teve nexo de causalidade, se teve dano, qual foi o dano, quantos dias a parte ficou sem trabalhar, qual foi o prejuízo que ela teve, se teve ou não teve dano moral, como é que a gente ofere isso, tem algum documento de médico, algum psicólogo que a pessoa foi, alguma situação de depressão que tinha. Tudo isso é analisado onde? No relatório. E aí, a motivação, ela também serve para uma segunda finalidade. Não só para o juiz analisar, né, e tentar entender qual foi a razão que levou ele a decidir daquela maneira, mas para a parte que perdeu também entender que aquela decisão não foi uma decisão surpresa, não foi uma decisão do nada. Ora, o juiz aplicou a lei no caso concreto. E ter a fundamentação permite que a parte, inclusive, exerça o controle dessa sentença por meio dos recursos. Seja embargando de declaração, artigo 1022, onde a gente tem hipóteses de omissão, contradição de uma sentença, hipóteses de obscuridade, erro material. Isso pode ser corrigido por meio de embargo de declaração, ou se existe um erro no procedimento ou um erro no julgamento efetuado pelo magistrado ou pela magistrada, é possível o controle dessa decisão via apelação. No caso do processo civil, na forma do artigo 1009 do CPC. Então, obviamente, que a fundamentação ela tem um caráter extremamente importante para o direito processual civil, porque justamente ela pode fazer ela pode ser controlada, né, pelo tribunal, quando existe, por exemplo, um recurso de apelação. Ela vai levar o juiz a, né, concluir a sua atividade cognitiva, dando direito no caso concreto. Então, a fundamentação da decisão ela tem extrema importância. Tanto é que quando o CPC saiu, muitas polêmicas vieram e, enfim, se buscou entender, né, qual que era a melhor estrutura em relação à fundamentação e como é que isso deveria ocorrer na prática. E aí, por que eu falo que ela é tão importante? Porque está previsto na própria Constituição Federal que a deficiência ou a falta de fundamentação acarreta a nulidade da sentença. Olha que interessante. Então, se essa sentença tiver algum problema, né, ela não for fundamentada, tiver meio capenga, a fundamentação dela não está clara, o jurisdicionário não sabe a razão pelo qual o magistrado decidiu daquela maneira,
aí ele pode controlar essa decisão por meio de recurso ou por meio de embargo de declaração. E, obviamente, se essa decisão tiver algum vício grave, ela pode ser declarada como nula por problemas de falta de fundamentação ou de deficiência de fundamentação. Interessante, né, meus amigos? Ainda, né, um outro ponto que a gente vai analisar antes de passar para o dispositivo é entender o seguinte, né? Quando o autor ele ingressa com uma ação, ele vai fixar os limites objetivos da demanda. Artigo 141 do CPC. É lá que ele vai fixar os limites objetivos da demanda. Ele vai pedir os pedidos que ele quer, por exemplo, dano moral, material, estético. É lá que ele diz o que ele quer. E aí, em regra geral, o juiz tem que analisar todos os pedidos expostos na petição inicial, bem como as matérias que foram objeto de defesa na contestação. E, na verdade, isso, meus amigos, no final do dia, é nada mais, nada menos que a aplicação prática do princípio do contraditório substancial, que é aquele contraditório que permite para a parte ser ouvida, escutada pelo juízo. Extremamente importante. E, obviamente, né, o juiz, na hora de fundamentar, ele tem que elencar quais foram os pedidos do autor, qual foi a lógica que ele usou, por que, que os argumentos trazidos pelo réu devem ser refutados. Tudo isso deve estar previsto na fundamentação, sob pena de declaração de nulidade. Não só as questões previstas na petição inicial, mas também os fatos supervenientes, aqueles fatos que ocorreram durante o procedimento, né? E aí o juiz vai ter que analisar a boa-fé processual, a questão do comportamento das partes dentro do processo, aplicando o direito material ou o direito processual, quando for o caso, naquela situação jurídica, dizendo o direito no caso concreto. Então, assim, meus amigos, é fundamental que se estude a fundamentação, né? A gente vai estudar ainda hoje que existem dispositivos que falam, por exemplo, o que não é uma sentença motivada. O legislador teve que colocar isso. Por quê? Porque às vezes o juiz chegava lá e falava bem assim, olha, considerando que existe o dever de indenizar no artigo 927 do Código de Processo Civil, e houve um dano, eu vou conceder a indenização para a parte autora e tal, de maneira muito breve, muito mal feita, que não deixava a parte saber quais eram as razões, quais eram os motivos pelos quais o juiz tinha decidido daquela maneira. E aí, inclusive, no Código de Processo Civil, se buscou entender o que é uma decisão que não está fundamentada. Uma decisão capenga, uma decisão que tem problema. Importantíssimo isso, meus amigos. E, inclusive na prática, né? Porque no dia a dia, nós como advogados, defensores públicos, promotores, nós temos que, não raras vezes, impugnar uma decisão por falta de fundamentação, por problemas, por premissas que foram levadas de maneira equivocada pelo juiz. E aí, tudo isso, meus amigos, deve ser objeto da nossa análise. E se a gente não conhece essas questões, a gente passa batido. Os melhores professores que eu tive, as pessoas mais inteligentes que eu trabalhei, conheciam muito o direito processual civil. Porque você conhece, você consegue ganhar no contencioso judicial muito mais pelo conhecimento do processo do que pelo próprio direito material, né? Então, é extremamente importante o conhecimento do direito processual civil. Então, o que a gente viu? Vimos o relatório, vimos que o relatório é dispensado nos juizados especiais, vimos a fundamentação, a necessidade do dever de fundamentação e a consequência que seria, né, a nulidade na forma prevista na Constituição. E agora, meus amigos, minha recomendação. Toma uma água rapidinho, vai lá, pega um ar, toma um cafezinho e já volte, porque a gente vai continuar analisando o dispositivo, que é o terceiro elemento da sentença, e vamos começar a analisar, meus amigos, a sentença sem resolução do mérito, espécie por espécie. E você não pode sair daí. Então, toma um cafezinho rapidinho e já volta, porque
a gente vai continuar aqui na Inova Educação. Eu espero você.